Olá pessoal, já estou de volta para nós começarmos a nossa terceira aula do raciocínio lógico, começando do zero. Na última aula nós estávamos estudando as equivalências. Vimos ali aquelas 4 regrinhas, tá lembrado? Que eu dei para que vocês gravassem, fixassem e a gente mostrou como é que isso já foi cobrado em concurso. Temos aqui mais uma ou outra para em seguida a gente começar a correção da ficha de verificação da aprendizagem, a fichinha que você baixou aí e tentou resolver, ok? Vamos lá então, mãos à obra, papel e caneta na mão, postura, se anima aí que vai começar. Acompanha aí na tela, julgue os próximos itens relativos à lógica sentencial, em que os símbolos representam respectivamente as operações lógicas e ou não implicação. Então, é um item do CESP que eu trouxe aqui para mostrar para vocês como é que isso aconteceu já em concursos, ok? A negação da proposição P ou não que IR é não P ou que e não R. Então ele está dizendo que a negação, tá certo? Então eu vou anotar aqui a negação de, olha o que ele quer negar, ó. P ou não que e R. Não é isso? É isso que ele quer negar. Então vamos lá. Eu estou visualizando aí que se trata da negação, ó, a negação de um I. É ou não é? A negação de um I. E aí eu já me lembro da lei de Morgan, não é? O que é que diz a lei de Morgan? Para negar um I ou negar um ou, a gente troca tudinho. Lembra? Então, a gente vai ter que, ó, a gente vai ter que jogar o não nesse parêntese, jogar o não nesse I e jogar o não nesse R. Ok? Não foi assim que a gente combinou? Então, vou executar exatamente daquele jeito. Vamos lá. Eu tenho que negar este parêntese, P ou não que, o I vira ou e o R vira não R. Beleza? Aí, gente, olha o que acontece, ó. Dentro desta lei de Morgan aqui, primeira, ao desenvolver, a gente cai noutra lei de Morgan aqui, ó. E o que é que a gente faz? A mesma coisa. Se é lei de Morgan, eu vou distribuir esse não. Não é? Para o P, para o ou e para o não que. E aí como é que isso vai ficar? O P vai virar não P, o ou vira I e o não que vira que. Ok? E aqui continua igual ou não R. Ok? Então, isso aqui, ó, esse não para esse parêntese virou isso aqui. Beleza? Então, essa é a correta negação. E aí você vai observar, ó, olha aqui, que esse I, ele errou ao botar um ou, e aqui que era ou, ele botou um I. Tá vendo? Então, esse item está errado. Ele não fez a negação corretamente. A correta negação seria essa daqui. Ok? Tem um erro aqui e tem um erro aqui, ó, quando ele botou trocado os conectivos. Tá certo? Então vejam que é uma maneira também de ser cobrado isso. Ele não dá texto, ele já dá a estrutura aqui representada na sua simbologia. É uma possibilidade também
que já aconteceu. Mas eu diria que a mais comum é assim, ó. Olha aí uma amostra de como isso já aconteceu na ESAF. A proposição Paulo é médico ou Ana não trabalha é logicamente equivalente a. Então está claro que ele quer aqui uma equivalência desse ou, não é? Eu vou botar assim, ó. Paulo é médico ou Ana não trabalha. Pode ser assim? Paulo é médico ou Ana não trabalha. E aí, ó, o primeiro passo, identifique qual é a regra que você está aplicando. Se você fez aí o seu resuminho, vai ver que essa foi a terceira regra, não é isso? A equivalência de um ou. Então, como é que tem aí no seu esquema? Vê se não tem assim, é do pirulito ou chocolate, não é? Então, como é que fica? Se negar um, então você copia o outro. Vamos começar pelo lado esquerdo. Se eu negar o esquerdo, então copie tal qual está o direito. Como ficaria? Ficaria, se Paulo não é médico, então Ana não trabalha. Veja se tem no gabarito. Não tem essa opção. Né? Não tem essa opção. Então vamos para outra. Se negar o da direita agora. Se negar o não há, aí fica A. Então copia o outro, garante o outro. Que se você observar, eu comentei isso, né, quando a gente estudou as equivalências, isso é o volta negando, não é? Se A, então P. Portanto, uma outra possibilidade é, vamos lá, se Ana trabalha, então Paulo é médico. Se Ana trabalha, então Paulo é médico. E está aqui a letra A. Ok? Então, é assim que isso cai em provas de concurso público. Beleza? Bom, olha aqui para mim, ó. A gente deixou para vocês aí uma fichinha com algumas questões para você usar um pouco disso tudo. Dos operadores, dos conectivos, das equivalências, enfim, do que a gente já estudou, tá certo? E aí você deve ter baixado esse material complementar, deve ter resolvido a ficha e agora você vai ver a resolução das questões, tá certo? Em seguida a gente continua com um assunto novo e no final da aula de hoje você vai ter também disponibilizado aí mais uma ficha de questões. Eu acho que hoje ainda a gente começa a corrigir essa segunda, tá certo? Vai depender aqui do andamento da nossa aula, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira verificação da aprendizagem. Olha aí. Primeira questão. A frase "que dia maravilhoso" consiste em uma proposição, objeto de estudo da lógica bivalente. Lógica bivalente, ou seja, a lógica dos dois valores. Lógica dos dois valores. Verdadeiro ou falso. O que é isso? Ora, isso é o que a gente está estudando, não é? A lógica dos dois valores, de V e F. O item afirma que essa frase consiste em uma proposição. Ora, isso é uma sentença exclamativa. E o que foi que a gente aprendeu? Que uma sentença só será proposição se ela for declarativa. Ela não pode ser exclamativa, nem imperativa e nem interrogativa. Então, essa frase não consiste. E esse item está errado. Esse é, portanto, o gabarito da primeira questão. Item errado. Lembrando para você que, por acaso, esteja começando agora, né, na preparação para concurso público, o CESP, Centro de Seleção da Universidade de Brasília, ele trabalha muito com os itens de certo e errado. Né, de certo e errado. Então, o gabarito dessa questão é errado. Beleza? Segunda questão.
a sentença. Quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista, que permite que as leis de mercado sejam as únicas leis reguladoras da economia na sociedade? O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? É uma proposição com... Pode parar. Pode parar. É uma proposição. Item errado. Proposição não pode ser sentença interrogativa. Proposição não pode ser sentença interrogativa. Preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer aqui, ó. Cuidado, gente, se vocês forem estudar essas matérias, ou essa matéria de raciocínio lógico, por um livro que você não tenha certeza que é de um autor concurseiro. Concurseiro que eu digo, um cara que é especialista, né, nas preparações aí para concurso público. Por quê? Porque a lógica em si, ela até admite que uma sentença interrogativa seja ou fosse uma proposição. Vou dar um exemplo assim, ó, vê. Vamos supor, eu chego aqui e digo para você, você viu o tsunami que acabou de acontecer no Japão? Veja, eu estou fazendo uma pergunta, não é? Ou, você viu que Roberto foi aprovado? Veja, eu estou perguntando, você viu que Roberto foi aprovado? Mas isso é uma maneira, digamos, diferente de eu afirmar que Roberto foi aprovado. Não é verdade? Então, a lógica em si, ela às vezes admite que a proposição fosse, quem sabe, interrogativa. Esqueça isso, porque as bancas não trabalham com essa hipótese. Então, se aparecer sentença interrogativa, diga que não é proposição. Mas veja o perigo de você estudar, né, por um livro de um autor que não é, digamos, alinhado com os concursos públicos. Não é porque ele talvez vá lhe ensinar uma série de coisas corretas, né, de certa forma corretas, mas que para a sua prova vai lhe dar um prejuízo. Porque as bancas não concordam e não aceitam e não tratam isso dessa forma. Elas são mais pragmáticas e mais restritas àquela condição de que para ser uma proposição tem que ser sentença declarativa. Ok? Essa possibilidade que eu trouxe para vocês é uma coisa de uma discussão, de uns acham que sim, outros acham que não, a lógica admite ou não admite, enfim. É um assunto para muito blá blá blá, muita discussão, que para o concurseiro não interessa. Por quê? Porque em todas as bancas, quando cair, elas vão dizer que isso não é proposição, porque é uma pergunta. E, de fato, não dá para você dizer o valor de verdadeiro ou falso para uma pergunta. Ok? Então, aqui, podia parar na pergunta e dizer que está errado, porque não é uma proposição. Ok? Vamos lá, então. Veja aí a próxima questão. Texto para as questões 3 e 4. Quando o governo e as leis vigentes são incapazes de administrar os conflitos existentes entre as classes dominantes e as chamadas forças populares, ou de impedir o aumento do espaço político dessas forças, as classes dominantes apelam para golpes de Estado. Aí ele vai dizer, considere as seguintes proposições. P. O governo é incapaz de administrar os conflitos existentes entre as classes dominantes e as forças populares. Q. As leis vigentes são incapazes de administrar os conflitos existentes entre as classes dominantes e as chamadas forças populares. R. O governo é incapaz de impedir o aumento do espaço político das forças populares. S. As leis vigentes são incapazes de impedir o aumento do espaço político das forças populares. E T. As classes dominantes apelam para golpes de Estado. Considerando que a partir das proposições dadas P, Q, R, S e T, seja possível construir novas proposições mediante o uso dos símbolos lógicos que significam I, ou e se, então, é correto concluir que a proposição apresentada no texto lá em cima pode ser representada simbolicamente por, e aí você tem as opções. Então, era uma questão de tradução, não é? Vamos voltar aqui para o texto e vamos logo reconhecer aqui, ó, a presença aqui desse camarada. Quando o governo
e as leis vigentes são incapazes de administrar os conflitos. Lá vai. Então, a gente viu que esse quando representa a ideia de um condicional, não é? Se o governo e as leis vigentes são incapazes, lá vai. Então, a gente já sabe que aqui é um se. Se é um se, tem que haver um então, em algum momento. Ainda que ele esteja implícito. Então, ó, o se começou aqui, ó. Se o governo e as leis vigentes são incapazes de administrar os conflitos existentes entre as classes dominantes e as chamadas forças populares, ou de impedir o aumento do espaço político dessas forças, então, achei. Então, as classes dominantes apelam para golpes de Estado. Então, ó, se isso aqui tudinho. Isso aqui tudinho. Então, se o governo e as leis vigentes são incapazes de administrar os conflitos existentes entre as classes dominantes e as chamadas forças populares. Então, se o governo é incapaz de administrar esses conflitos e as leis vigentes são incapazes. Veja o que ele está trazendo. Se P e Q. Pode conferir. Se P e Q. Então veja que ele começa fazendo isso. Se P, que é o governo, é incapaz de administrar os conflitos, e que as leis vigentes são incapazes de administrar os conflitos. Ele traz aqui uma conjunção. Se isso e isso. Ou de impedir, como assim de impedir? Se o governo e as leis vigentes são incapazes de impedir. Então, o governo é incapaz de impedir esse aumento do espaço político dessas forças e as leis vigentes são incapazes de impedir. E aí a gente vem aqui, o governo é incapaz de impedir, tá vendo? As leis são incapazes de impedir. Então, ele fez aqui um ou, se R e S. Pronto. Isso tudinho aí é o se. Então, agora sim. Então, o que é que tem? As classes dominantes apelam para golpe de Estado. Proposição T, não é? Então, T. Pronto. Se o governo e as leis são incapazes de administrar os conflitos, ou se eles são incapazes de impedir o aumento dos espaços políticos. Sempre o governo e as leis. O governo e as leis. Se acontece isso ou aquilo, então as classes dominantes apelam para golpes de Estado. Então essa é a tradução correta para esse texto, para essa proposição, e observe que a resposta está aqui na alternativa A. Não é? Foi uma proposição longa, não é? Uma proposição com muitas proposições, não é? Muitas simples, né? Envolvidas, ó, temos P, Q, R, S, T. Temos 5 proposições simples, não é? Que foram essas 5 aqui, né? Que ele nos deu. Ok? Muito bem. Ainda sobre isso, ele afirma: o número de linhas da tabela verdade correspondente à proposição do texto inicial é igual a... Ora, a gente viu que o número de linhas, N, o número de linhas, ele é dado por 2 elevado a N. Onde esse N é a quantidade de proposições simples participantes lá da estrutura. Nesse caso, esse N é 5. Então, o número de linhas vai ser 2 elevado à quinta, que é 32. Isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, isso dá 32, alternativa B de bola. Ok? Foram 2 itens sobre aquela história lá do texto. 5.
A proposição não é preciso cortar seu cabelo, pois ele está curto. Pode ser corretamente representada por... Bom, aqui, imediatamente eu já vou destacar o quê? O pois. E eu quero chamar a sua atenção para duas coisas que eu acredito que eu já tenha falado em aulas anteriores. Mas vamos lá, é sempre bom você reforçar. Primeiro, o que está no pois é o que está no se. A estrutura do pois, indicando aí um condicional, um se então, essa estrutura, ela sempre vai trazer primeiro o consequente e só depois dela, só depois do pois, é que vem o antecedente. Entenderam? É como se ele dissesse assim, ó. Então isso, se aquilo. Percebeu? Porque isso é próprio da estrutura do pois. Então, isso que está aqui no pois, que é ele está curto, é o que está no se. Ele é o cabelo, né? Está curto. Está no se. Se ele está curto, então o que é que tem? Não precisa, ou não é preciso, né? Cortar. Beleza? Então isso é claramente um condicional. Muito bem. Ele está representando por P, se P, né? Então, que? Algum problema nisso? Não. É a segunda observação. A primeira é que o pois, ele sempre vai deslocar os termos, não é? O que está no pois é o que está no se, ok? E o que está no começo é o que está lá no então. Essa é a primeira observação. A segunda é, também acho que eu já comentei isso. O não que está aqui pode estar embutido na proposição. Não é obrigado que você expresse explicitamente o símbolo do não. Veja que ele coloca o item assim, ó. Pode ser corretamente representada. Pode. Como também pode assim, se você quiser. Se fosse assim, aí, ó, o que acontece é isso. Se fosse assim. Isso seria o que? E aí, como tem não que, ficaria assim. Ok? Mas nada impede que eu faça isso. Ó. Chamei isso aqui de quê? Afinal, uma proposição pode ser afirmativa ou negativa. Então, pode ou não pode ser representada assim? Pode. Ok? Não é preciso cortar seu cabelo, pois ele está curto. Então, tá certo esse item. Pode sim. Então, gente, olha aqui, ó. Não esqueça isso. O não que está no texto, ele pode ser considerado já englobado na proposição que, ou R, ou S, ou P, como queira. Não é obrigado que o não do texto fique explícito na proposição. A não ser que... Venha mostrar. Se eu disser que a proposição é essa, ele é rico, e aqui for, ele é feliz. Então, se eu quiser agora traduzir, se ele não é rico, então é feliz. Agora, ó, P já está criada na afirmativa, tá vendo? Aí não tem opção, não P. Porque já está batizado. E aqui, que. Então, nesse caso, só poderia ser assim.
Entendeu? Mas como a gente não tem a legenda já pronta, né? No nosso caso, então pode sim ser representado desse jeito. Próxima. A tabela acima corresponde ao início da construção da tabela verdade da proposição S, composta das proposições simples P, Q e R. Julgue os itens seguintes a respeito da tabela verdade de S. Então, traz aqui o início, não é? E esse início é justamente aquela parte onde a gente primeiro dimensiona a tabela. Se são 3 proposições simples, P, Q e R, fazemos 2 ao cubo e descobrimos aí que a tabela vai precisar de 8 linhas. Fazemos então as 8 linhas aqui e preenchemos metade de 8, 4. 4V, 4F. Metade de 4, 2. 2V e 2F. Metade de 2, 1. De 1 em 1. 1V, 1F. 1V, 1F. Ok? Então esse é o início da construção. E agora aqui a gente coloca a nossa operação, ou a nossa composta, nossa composição. Claro, para cada hipótese de valores dessas aqui, a gente vai ver no que é que vai resultar a nossa operação, a nossa proposição composta. Tá certo? Então ele manda você julgar os itens seguintes. Então lá vai. 6. Se S for igual a P e Q ou P e R, então a última coluna da tabela verdade de S conterá de cima para baixo e na ordem em que aparecem os seguintes elementos. Acho que a gente fez uma dessa, não foi? Durante as nossas aulas aqui. Então, eu acho que quando ele disse assim, ó, vê, julgue os itens seguintes, isso era numa mesma prova, se eu não estou enganado. E aí vinham 2 questões. Uma eu fiz lá na hora nas aulas, né? E outra eu botei para você fazer aí nessa ficha. Então parece que é a mesma questão, mas não é. Tá certo? Então, eu trouxe aqui o início para que a gente possa posição S. Então, olha aqui, ó. Uma coisa importante. A estrutura é P e Q ou P e R. Então, eu vou ter que construir aqui, ó. P e Q. P e Q. E vou ter que construir aqui P e R. E aí só depois eu trago aqui a proposição S. P e Q ou P e R. Ok? Então, a gente faz aqui, ó, essas linhas e vai construir cada parte dessa operação para no final ver se essa última coluna vai mesmo apresentar esses valores. Tá certo? Então, segura aí um pouquinho que daqui a pouco, no segundo bloco, eu resolvo para você.